Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma raposa avista um cacho de uvas em uma parreira sob um ângulo de 30 graus formado com horizontal. Então, preguiçosamente, ela se levanta e anda raiz de 3 metros em direção à base da parreira e olha para as uvas sobre um ângulo de 60 graus, como mostra a figura a seguir. Nessas condições, a altura H do cacho de uvas em metros é... Bom, isso aí é um tipo de questão que é bastante típica em trigonometria básica, a trigonometria do triângulo retângulo, onde mostra um triângulo maior com um ângulo agudo destacado de 30 graus e um outro triângulo menor por dentro desse triângulo maior com um ângulo agudo de 60 graus. Acontecem aí nesse tipo de triângulo, né, preenchido com outro triângulo, algumas relações que são constantes, que isso se repete em todos os exercícios. E as relações eu vou te mostrar depois numa outra lâmina. Aqui nessa primeira lâmina eu vou resolver a questão. Tá? Então vou resolver normal e aí depois, a partir dessa resolução, eu te mostro aí algumas implicações, algumas particularidades que decorrem dessa resolução. Então, começando assim. Primeiro eu vou prestar atenção nesse triângulo maior, que tem um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Então eu estou te chamando a atenção para esse triângulo aqui, ó, maior, ó, esse por fora. Bom, sendo aqui 30 graus, o que eu posso estimar? Que esse ângulo aqui em cima, vou trocar de cor aqui, ó, esse ângulo aqui em cima, o ângulo onde está o cacho de uva, né, que a raposa estava observando. Então no início, aqui numa posição 1, ela enxergava sob um ângulo de 30 graus, e aí caminha aqui, ó, daqui até aqui, ela se desloca raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 metros, e percebe o cacho de uvas agora com um ângulo de 60 graus nessa posição 2. Ok, então este ângulo aqui em cima, retomando o raciocínio, se aqui é 30 graus, nesse ângulo lá em cima eu tenho 60 graus, né? Usando esse raciocínio. Aqui está o triângulo grande. Se aqui é 30 graus, aqui eu tenho um ângulo reto de 90. Então, esse aqui deverá ser 60 graus. Então, é isso que eu estou preenchendo aqui em cima. Eu tenho um ângulo de 60 graus. Isso no triângulo grande. Agora, no triângulo menor, nesse outro triângulo aqui, ó. O que eu percebo? Que agora o ângulo interno é 60. Então, esse pequenininho aqui, ó, só esse ângulozinho aqui, tem que ser 30. Ó, nesse triângulo agora aqui, ó. Aqui eu tenho a altura H, aqui eu tenho o ângulo reto, aqui eu tenho 60 graus. Então, aqui em cima, esse ângulozinho deve ser de 30 graus. Para fechar o 180, né? 90 com mais 60 com mais 30. Então, se esse ângulo de cima é igual a 30 graus, eu sei que esse do lado aqui, ó, também é 30 graus. Para fechar 30 com 30 ou 60. E aí eu percebo que eu tenho dois ângulos iguais, dois ângulos de 30. Inclusive, esse ângulo de 30 aqui de cima, ó, esse ângulo, eu poderia tê-lo percebido a partir desse ângulo aqui do lado também, ó. Porque pensa, se aqui na esquerda eu tenho, na direita eu tenho 60 graus, é porque esse ângulo aqui, se avizinhando aos 60 graus, ele mede 120 graus. Porque ângulos que se avizinham numa reta, eles somam 180 graus. Bom, então isso aqui é 120, com mais 30, aqui em cima fecha, né? Tem que ser 30 também para fechar os 180. Bom, então de qualquer forma eu concluo que lá é 30 graus. Esse ângulo de 30 graus aqui, ele é bem importante nessa resolução, porque quando eu percebo esse 30 graus, eu percebo que esse triângulo, que está mais feio aqui, né? Esse triângulo aqui que eu vou destacar, ó, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo obtuso aí, ou esse triângulo obtusângulo, aqui, ó, esse triângulo aqui, ele tem dois
ângulos iguais. 2 ângulos iguais a 30 graus. Então significa que ele também deverá ter 2 lados de mesma medida. Sempre o número de lados iguais corresponde ao número de ângulos iguais. E o número de ângulos iguais corresponde ao número de lados iguais, isso no triângulo. Então, se eu tenho 2 ângulos de 30, eu tenho que ter 2 lados de mesma medida. E como que eu vou saber quais são os lados? Bom, e pensa comigo, ó. Raiz de 3 metros se opõe a esse 30 graus. Então significa que esse outro lado que se opõe da mesma forma a um ângulo de 30 graus, ele também deve medir raiz de 3 metros. E aí eu consigo a medida desse lado aqui. Esse lado aqui, ó, é raiz quadrada de 3, assim como esse. Por quê? Porque ele também se opõe a 30 graus, como esse lado raiz de 3 se opõe a 30 graus. Bom, aí eu vou destacar esse triângulo aqui, ó. Aqui é o H, ângulo reto. Aqui eu determinei agora essa hipotenusa, que é a raiz de 3 metros. E aqui eu tenho 60 graus. Aí fica fácil de calcular, né? Eu quero calcular aqui, ó, o H. O H eu posso dizer que é o cateto oposto, se eu considerar 60 graus. E raiz de 3, que é dado ali, corresponde à hipotenusa. Quem trabalha cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então dá para dizer que seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 graus, pega isso na tabela de arcos notáveis, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que é o H, que eu quero descobrir, e a hipotenusa é raiz quadrada de 3. Multiplica cruzado, 2H é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3. H é igual a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, que é 3. Esse 2 aqui faz a falsa passagem e fica dividindo. Eu tenho que a altura é igual a 3 meios. 3 meios, se eu divido, encontro 1,5 metros. E aí eu fico com a alternativa B. Ok? Rapidamente aqui, para esse triângulo, antes de fechar essa primeira resolução, eu poderia pensar também, vou refazer o desenho aqui, ó. Aqui é o H, aqui eu tenho 60 graus e aqui eu tenho raiz quadrada de 3 na hipotenusa. E aí eu posso resolver isso da seguinte maneira. Se aqui é 60 graus, eu sei que lá em cima é 30 graus. Eu até já havia comentado aqui, ó, esse 30 graus. E aí esse cateto aqui que eu vou chamar de X, que eu não preciso descobrir no exercício, mas eu vou chamar de X, esse cateto oposto, esse cateto é oposto a 30 graus. E aí tem uma máxima que diz que o cateto oposto a 30 graus num triângulo retângulo, ele equivale a metade da hipotenusa. Hipotenusa divide por 2, sempre no triângulo retângulo isso. O cateto oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Então significa que esse x aqui, ele é metade da hipotenusa. Então x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. E o h, ele é oposto a 60 graus, ele é o cateto maior. E eu vou acrescentar aqui também, ó, que o cateto maior, que é oposto a 60 graus, o cateto maior é igual ao cateto menor, que é oposto a 30, cateto menor, vezes raiz de 3. Então isso que eu vou dizer, ó, que o h, que é o cateto maior, é igual ao cateto menor, que é x, raiz de 3 sobre 2, vezes fixo, ó, essa raiz de 3 aqui é tipo uma fórmula, então vezes raiz de 3.
E aí eu descubro o h da mesma maneira. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3, sobre 2, mais uma vez é 1,5. Então eu tenho dois formatos resolutivos aí para encontrar essa altura 1,5 a partir desse triângulo já, né, finalizando aqui a resolução, ok? E aí ficamos confirmando a letra B. Bom, com esse detalhamento todo dessa questão, né, com todos os seus aspectos secundários aí da resolução, eu vou te mostrar uma outra situação para essa questão, que é justamente o que? As coisas ou as situações típicas que acontecem nesse tipo de triângulo retângulo aí dividido em dois. Tá? Então eu vou apresentar aqui uma outra lâmina que vai estar ela limpa. E aqui eu vou te mostrar só as relações, tá? Vou preencher aqui, ó, com raiz de 3. Esse pedaço aqui é raiz de 3. E ali o H. Bom, eu vou até fazer o seguinte aqui, olha só. Eu vou refazer o desenho. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Mais ou menos. E daqui até aqui. Bom, o que acontece nesse triângulo aí? Aqui eu tenho 30 graus, eu preenchi aqui tudinho, ó, 30 graus. E aqui eu tenho 60 graus. Bom, olha só, sempre acontecem coisas nesse triângulo. Por exemplo, vou colocar tudo aqui em vermelho. Essa medida aqui, ó, que se eu chamar isso aqui, ó, de medida A, essa medida é sempre igual a essa aqui, ó. Sempre. Então aqui também é A. E essa medida aqui, ó, que posso chamar de B, essa medida é sempre a metade do A. Então é sempre A sobre 2. E essa medida aqui, ó, que no caso ele está chamando de H, também vou chamar de H. Essa medida é sempre igual a esse B, que é A sobre 2. Aqui, ó, esse H é sempre igual a B vezes raiz de 3. Ou seja, esse H é igual a A sobre 2 vezes raiz de 3. Então acontece essas três coisas, ó. Tu vais aqui pensar nessa medida, essa outra aqui, ó, repete, é a mesma. Então essas duas são iguais. Esse pedacinho aqui, ó, é sempre a metade desse outro maior aqui, desse A. Então esse B eu estou chamando de A sobre 2, é metade. E aí, para completar a terceira informação, que essa altura aqui, ó, é sempre igual a esse valor que é metade do espaço maior ali, multiplicado por raiz de 3. Ok? Então acontece essas três coisas sempre. Com isso, esse exercício é resolvido bem rápido, ó. Aqui é raiz de 3, que ele me deu no corpo da questão. Raiz de 3 é o que a raposa se desloca de um ponto para o outro. Então significa que esse pedaço aqui, ó, também é raiz de 3. Eu nem preciso disso na questão. Mas se eu quiser saber, ó, isso aqui também é raiz de 3. Tá? Eu nem vou colocar, mas é raiz de 3 ali. O que eu sei que este pedaço aqui, ó, o que ele é? Esse pedaço é a metade. Então é raiz de 3 sobre 2. E esse H, o que ele é? Esse H é esse pedaço aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, ó, metade do A, vezes raiz de 3. Então é raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3. Olha como fica fácil. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. 3 sobre 2, que é 1/2. Então, na realidade, eu não precisava de muitos aspectos trigonométricos aí, sabendo essas três espécies de coincidências, não, essas peculiaridades que decorrem nesse triângulo aí 30-60, ok? Então, repetindo, esse pedaço aqui vai ser a tua referência, tu vai chamar de uma certa medida A ou X, qualquer que tu queira. Essa medida aqui, ó, repete, tem a mesma dimensão. Esse outro pedacinho aqui
é metade, por isso que eu chamei de A sobre 2. E essa altura aqui é justamente essa metade vezes raiz de 3. Ok? Vezes raiz de 3. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tranquilo? Então tá aí, espero que esse vídeo tenha contribuído com os teus estudos. Deixo aí meu forte abraço e até a próxima.